E aí galera do primeiro, tudo bem? Beleza? Hoje nós vamos com uma aula aqui, né, virtual, aula sobre atomística, beleza? A atomística vai trabalhar com os átomos, com os íons, com as representações, com as partículas. E nós vamos começar aqui, olha, com uma representação de um elemento qualquer, de um átomo qualquer. Olha só, muito importante. Quando escrevemos o símbolo de um elemento, duas regiões são extremamente importantes. Essa região superior aqui, ó, à esquerda, e essa região inferior aqui à esquerda também, beleza? O que tem aqui, olha? Esse A aqui significa número de massa. E o que significa número de massa? É o somatório de prótons e nêutrons. Lembra? Prótons e nêutrons no núcleo de um átomo? Lembra lá do modelo do Rutherford Bohr? Aí nós temos aqui, olha, o número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é o número de prótons que tem o elemento. E o número de prótons, que vai ser chamado de número atômico agora, representa, identifica quem é o elemento químico. Então é o seguinte, a partir de agora, número atômico nós vamos chamar de Z. Z é o número de prótons, beleza? Então vamos com um exemplo aqui, ó. Temos um exemplo de um átomo neutro. O que significa átomo neutro? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se nós observarmos aqui, olha só, não existe nenhuma carguinha aqui nessa região superior aqui direita, nenhuma carga positiva e nenhuma carga negativa. Tranquilo? Então, aqui também, olha só, não temos nenhuma carga positiva, nenhuma carga negativa. Então, isso aqui é um átomo neutro. Beleza? Então, vamos lá. Então, olha só, 23 e o 11. Na representação, o 23 está aqui em cima e o 11 está aqui embaixo, até obedecendo as cores ali. Então, olha só, 23 significa o A, que é o número de massa, 11 significa o número atômico, é isso. E o número atômico sempre representa o número de prótons. Agora, eu coloquei aqui uma outra subpartícula, que são os números que representam o número de nêutrons, são os nêutrons. Como nós achamos e identificamos o número de nêutrons? Vamos pegar o A menos o P, porque se A é o somatório de P mais N, então N é jogar para cá, olha só, isola o N e joga para lá o número de prótons, então vai ficar A menos P. Então, se eu fizer a diferença do número de massa menos o número de prótons, eu identifico quem é o número de nêutrons. Então, por exemplo, aqui, ó, 23 menos 11, número de nêutrons igual a 12. Agora vamos para o átomo de ferro. O número de massa dele é 56, o número atômico dele é 26 e o número de nêutrons é a diferença entre eles, ó, 30. E quem é o número de prótons? O número de prótons é representado pelo número atômico, que é o menor valor entre eles, nesse caso 26. Beleza, galera? Vamos para uma outra parte aqui da aula que vai falar sobre o átomo neutro, que é isso que a gente viu, e um átomo que não é neutro, que vai ser chamado de íon. Ele tem a sua quantidade de elétrons modificada. Então vamos lá. Um átomo neutro, sempre o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Número de prótons igual ao número de elétrons. Íon é um átomo que foi eletricamente modificado. Então nós temos aqui, olha, duas possibilidades. O íon positivo e o íon negativo. O íon positivo nós damos o nome de cátion. E o íon negativo nós damos o nome de ânion, beleza? O que é o cátion? O cátion é quando um átomo neutro ele perde elétrons. E um ânion é quando um átomo neutro ele ganha elétrons. Se ele vai perder elétrons, ele vai diminuir a quantidade de cargas negativas. Se ele vai ganhar elétrons, vai aumentar a quantidade de cargas negativas. Por isso que aqui ele fica negativo e aqui ele fica positivo. Qual é o significado disso? Olhando aqui, ó. O número de prótons é maior que o número de elétrons quando é um cátion. E quando é um ânion, o número de prótons é menor que o número de elétrons. Porque aqui você perdeu elétrons, não, aqui você ganhou elétrons. Então o número de elétrons vai ficar maior. Você não alterou o número de prótons. Aqui, perdeu elétrons, então o número de prótons se torna relativamente maior. Tudo bem? Então vamos lá. Dois exemplos aqui, olha. Nós temos o exemplo de um cátion. Aqui em cima tem a carga positiva e aqui, olha, um ânion, carga elétrica negativa aqui. Então o que nós vamos perceber? 27 é o A, o número de massa, 13 é o número atômico, né? Vamos lá tentar achar quantos prótons ele tem.
Se o número atômico sempre representa a quantidade de prótons, ele, cátion, vai ter 13 prótons, 13 cargas positivas. Agora, se ele é um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só que como ele não é um átomo neutro, ele é um íon positivo, um cátion, ele vai perder elétrons. Perder quantos elétrons aqui? 3 elétrons. Perdendo 3 elétrons, nós passaremos a ter aqui um total de 10 elétrons. Então ele tinha 13, perdeu 3, nós teremos um total de 10. Beleza? Vamos para o último exemplo aqui, olha. Esse é de um ânion. Como que eu sei que é um ânion? Tem carga aqui, ó, negativa. Em cima é o A, o número de massa, aqui é o número atômico. Significa que esse ânion ganhou 2 elétrons, ou seja, ele tem 2 elétrons a mais. Então é o seguinte, ó, 32 é o número de massa, 16 é o número atômico. O número atômico sempre é o número de prótons. Então aqui 16. Como esse íon recebe 2 elétrons, nós teremos um total aqui, ó, de 18 elétrons. Beleza? E você deve estar se perguntando, né? Quanto que é o número de nêutrons? O número de nêutrons é sempre a diferença, isso não vai mudar. Então se eu fizer 27 menos 13, eu descubro quanto que vale o número de nêutrons. Então 27 menos 13, isso vai dar 14 nêutrons. Beleza? E para determinar o número de nêutrons aqui, também faz a mesma coisa. Vai ficar 32 menos 16. 32 menos 16, isso vai dar para a gente o número de nêutrons. E o número de nêutrons vai ser exatamente 16. Tranquilo? Então é isso, olha. A atomística é isso aí. Vocês esperem outro vídeo que eu vou fazer a resolução de exercícios de sala. Lá a gente conversa melhor. Beleza? Grande beijo, saudades, até mais. Tchau, tchau. Beijos.